A exemplo da antiga União Soviética de Stalin e a República Popular Chinesa de Mao, não nos sobram dúvidas de que os regimes de opressão e medo tendem sempre ao colapso, por isso as reformas são necessárias. É cedo para fazer afirmações definitivas, mas a esperança nunca esteve tão perto dos angolanos como nos últimos meses de 2017, quando se esperava que João Lourenço fosse apenas um José Eduardo dos Santos contra o apelido. O novo presidente de Angola ganhou a alcunha de exonerador implacável em poucas semanas. Exonerou, entre outras figuras do seu ciclo mais fechado, o presidente do Banco de Angola e a presidente da Sonangol, duas das maiores e mais importantes instituições do país. No final do século XX, em plena Guerra Fria e com a crescente fragmentação e declínio da URSS, o líder soviético Mikhail Gorbachev deu início a um ambicioso programa de reformas implementando duas famosas medidas políticas, a Perestroika e a Glasnost. Elas visavam modernizar as estruturas do país com diversos ajustes tais como menos burocracia na economia, fim da censura, corte nos gastos militares, retirada das tropas no Afeganistão, a concessão de mais autonomia às repúblicas e uma tímida aproximação com o Ocidente capitalista. Essas reformas eram uma tentativa de se acalmar as tensões que pairavam no interior do bloco soviético e prolongar a hegemonia da mítica URSS. Porém, desencadearam fortes crises a nível político e econômico que levaram à completa e inevitável dissolução da gigante União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já na República Popular da China do final do século XX, com um país totalmente arruinado devido ao fracasso das políticas extremistas do regime de Mao Tse-tung, seu sucessor, o líder chinês Deng Xiaoping, surge com o objetivo de salvar a República do colapso e dá início a um ambicioso programa econômico caracterizado como a Segunda Revolução. Tal reforma foi responsável pela completa transformação do país e de um modelo de economia planificada passou-se para a implementação da conhecida economia de mercado, regime econômico vigente até os dias de hoje na China. O modelo consistiu na abertura econômica do país, visando atrair investimento privado e alavancar fundamentalmente o crescimento da economia. E como consequência do grande volume de produção, tanto do campo como da indústria, possibilitou rapidamente a restituição do poder de compra aos camponeses e operários. Milhares de chineses superaram os indicadores de pobreza extrema. Contudo, toda essa reforma econômica vem sido sustentada a custo da privação e supressão das liberdades individuais do povo chinês. 38 anos depois de um regime marcado pela corrupção endêmica e desenfreada, decadência e ineficiência das grandes instituições públicas, nepotismo, um modelo econômico inconsistente, repressão das liberdades individuais e sem alternância política, como era de se prever, tais questões levariam qualquer regime ao colapso, e o angolano não fugiu de regra. Diante desse cenário institucional, social e economicamente catastrófico, e na corrida eleitoral, o mesmo regime indica ao seu candidato João Manuel Gonçalves Lourenço a tomar as rédeas do país. Tal como no regime chinês de Xiaoping e do soviético Gorbachev, o regime angolano viu-se constrangido a abraçar as reformas, coisa que até poucos anos era impensável. A quando da sua candidatura em 2017, liam-se nos jornais 4 palavras de ordem: liberdade de expressão, combate à corrupção, justiça e igualdade. Disputam-se então as eleições e João Lourenço vence. Inicia-se um mandato diante desse cenário marcado por incerteza e desconfianças em relação às possíveis mudanças. Afinal de contas, não eram todos os dias que se viam novos rostos no cadeirão máximo do país. Para alguns, era tudo muito estranho, para outros era sinal de esperança. Não tarda, e o novo chefe de Estado promete tornar-se no tão desejado milagre econômico. E para reafirmar tal pretensão, em entrevista ao público, quando questionado se tinha o regime soviético de Gorbachev como sua referência para as reformas, João Lourenço não hesita e indica o regime chinês de Deng Xiaoping como sua fonte de inspiração, descartando qualquer semelhança com o regime soviético. Mas afinal, o que de facto significam essas mudanças? Uma tentativa de salvar o regime do abismo, tal como fez Gorbachev na União Soviética, ou simplesmente a base para uma reestruturação econômica, exemplo de Deng Xiaoping na China? Ainda no início do mandato, João Lourenço parece bastante confiante e ambicioso na implementação de suas políticas de reforma.
o que lhe rende manchetes em importantes jornais internacionais. Contudo, estando o país a atravessar uma profunda crise socioeconômica, começam-se a notar sinais evidentes de mudança nas estratégias de reformas do seu governo. É neste cenário hostil para qualquer governação que João Lourenço vê-se diante de desafios maiores do que talvez imaginou. As opções são poucas e devem ser decisivas. De referir que, apesar das firmes declarações de João Lourenço, suas intenções na prática ainda carregam um certo ar ambíguo. Por um lado, suas intenções dão-nos a entender que, de fato, preferiu abraçar um programa que se restringe às reformas econômicas e com ligeiras medidas políticas, tal como Deng Xiaoping, implementando uma drástica abertura econômica a troco de uma gestão transparente e na melhoria do ambiente de negócios. E por outro lado, tal como Mikhail Gorbachev, concentrar-se na reestruturação e revitalização das maiores instituições do país, conferindo-lhes maior autonomia e potencializando uma lenta, porém ampla abertura política, parece ganhar cada vez mais prioridade. Contudo, sabemos que tais medidas são totalmente dependentes dos resultados do combate à corrupção. O famoso milagre econômico é adiado, pois era muito improvável, e digo até impossível, que a economia angolana, afundada em dívidas abismais, se recuperasse tão rápido e voltasse a respirar em um ambiente tão infestado pela corrupção. João Lourenço, assim, vê-se encurralado e opta por afastar-se o máximo do mau exemplo do seu antecessor e assume o combate à corrupção como prioridade do seu governo, o que causa um crescente mal-estar no interior do seu partido por razões óbvias. Nunca em toda a África um líder se havia dirigido tão decisivamente a um sistema no qual tinha laços, apresentando propostas de reformas e declarar guerra aberta a todos os costumes e maus hábitos que os alimentavam por décadas. Agora, passados 3 anos, resta-nos avaliar as consequências da implementação dessas medidas políticas na sociedade e, consequentemente, diante da observação expectante da comunidade internacional. 3 momentos são importantes para compreender isto. De relembrar a famosa Operação Resgate, que tecnicamente consistia na moralização da sociedade civil e das instituições públicas, que gerou várias reações de imediato, tanto positivas quanto negativas, muitas vezes com uso de violência por parte das forças de segurança contra a franja mais pobre da sociedade, resultando até em algumas mortes. Fala-se também de uma razoável melhoria no direito à liberdade de expressão e diminuição da repressão civil, embora ainda bastante questionável. Porém, tem estimulado de algum modo posicionamentos mais críticos de personalidades e instituições independentes. A impunidade ainda é pauta nos principais jornais do país e nas conversas de rua. Contudo, a instauração de processos crime contra gestores públicos acusados de corrupção tem despertado forte atenção e até apoio da comunidade internacional. Tal que recentemente tivemos o escândalo financeiro revelado pelo Luanda Leaks, que apesar de não ter sido iniciativa do Estado, ajudou com certeza a diagnosticar melhor os indicadores de corrupção a que o regime expôs o país. Já a nível econômico, as estratégias parecem ainda bastante tímidas. Devido à grande dívida pública contraída da China, o maior parceiro econômico do regime, o país precisou solicitar a intervenção do FMI para mitigar o grande estado de aperto financeiro da economia nacional. Junto da recessão econômica, segue-se também a desvalorização da moeda nacional como resultado da fraca produção interna dos setores-chave. Decorre ainda o processo de privatizações de empresas estatais que é necessário para a redução da ação do Estado na economia. Estas são claramente as peças mais importantes no xadrez de João Lourenço. Mas as questões não terminam aqui. Será ele capaz de, em mais 2 anos de mandato, cumprir todas as promessas? Porém, em detrimento disto, a crise é real e a condição socioeconômica da população agrava-se cada vez mais, gerando mais fome e pobreza. Apesar da necessidade de atrair novos investidores, os empresários nacionais ainda reclamam dos poucos incentivos que recebem. Ainda fica difícil compará-lo a Xiaoping, como ele mesmo alega, quando em 3 anos de governo poucas medidas econômicas surtiram efeitos. O IVA acabou por matar o Ivan de fome e a crescente inflação retira cada vez mais o poder de compra do cidadão. O repatriamento coercivo de capitais não encheu os cofres de Estado e a maior parte dos saqueadores do erário público ainda continuam impune. Há quem diga que essas reformas, mais do que resolver os problemas reais do povo,
são apenas uma tentativa de limpar a imagem do regime e evitar o seu desgaste e consequente fragmentação a fim de manter-se no poder. Contudo, numa coisa concordemos, que muitas destas medidas têm merecido o benefício da dúvida nas intenções do novo presidente. Mas a grande questão que ainda persiste é: qual rumo tomaremos e que mudança de fato todos nós desejamos alcançar?